Olá pessoal, Pedro aqui novamente, dessa vez sem nenhum convidado, e hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante com base num paciente que eu tenho e que me deu essa inspiração. Eu vou falar um pouquinho sobre as distorções cognitivas. Então hoje eu vou trazer 12 distorções cognitivas que são muito comuns nos meus pacientes e até nas pessoas que não estão fazendo psicoterapia. Primeiro eu queria explicar para vocês o que são as distorções cognitivas. A terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem que eu atuo e que eu inclusive já fiz vídeos falando sobre, ela vai dizer que nós interpretamos as situações e a partir das nossas interpretações, a partir dos pensamentos que surgem de determinadas situações, nós nos emocionamos e nos comportamos de uma determinada forma. Eu já expliquei isso aqui anteriormente. Quando a gente fala sobre distorções cognitivas, a gente está falando de estruturas ou padrões de pensamento que nos causam certos mal-estar, que nos causam uma certa angústia desnecessariamente. Porque geralmente são pensamentos exagerados, pensamentos que não são realistas, não condizem com a realidade e mesmo assim fazem com que a gente pense que as coisas são de determinadas formas e geram ansiedade, geram humor deprimido, etc e tal. Então eu vou falar hoje sobre 12 distorções cognitivas que eu e você e outras pessoas estão cometendo quase que o tempo todo. E a primeira, sem perder tempo, é a catastrofização. No vídeo que eu preparei sobre ansiedade, eu falei um pouquinho sobre a catastrofização, porque é uma das distorções cognitivas mais presentes nos transtornos de ansiedade, se não for a mais presente. O que é a catastrofização? É uma antecipação que a gente faz de um evento futuro, achando que ele vai ser catastrófico, ou seja, que a gente vai ter que lidar com uma catástrofe. Então, por exemplo, se eu tenho que me encontrar com uma paquera que eu conheci numa rede social, eu acho que essa paquera vai me achar uma pessoa desinteressante, uma pessoa feia, não vai ter nenhum tipo de atração por mim. Se eu vou apresentar um trabalho de conclusão de curso, eu acho que eu vou ser mal avaliado, que eu vou ter um desempenho horrível, que as pessoas vão achar que eu não me preparei o suficiente ou que o meu trabalho é um lixo. Então, catastrofização é isso, é antecipar uma situação achando que ela vai ser uma catástrofe. E qual é o problema disso? É que necessariamente, obrigatoriamente, a gente acaba ficando muito ansioso. Se eu acho que uma situação vai me causar dano, se eu acho que uma situação vai me prejudicar, eu acabo ficando bastante ansioso em relação a ela e isso, de fato, afeta o meu desempenho final. Por quê? Porque eu já fui para aquela situação, eu já fui enfrentar aquela situação achando que eu não ia me dar bem. Então a primeira distorção cognitiva é a catastrofização. A segunda distorção cognitiva que eu queria falar para vocês é a leitura mental ou adivinhação. Eu acho que você já conhece ou já conheceu pessoas que sempre estavam tentando adivinhar o que os outros estavam pensando. Por exemplo, a pessoa lida com uma situação e aí pensa, fulaninho tá achando que eu sou uma pessoa antiquada. O ciclaninho tá achando que eu não agrado o suficiente, que eu não sou uma pessoa boa o suficiente. E na maioria das vezes não tem nada a ver. As pessoas simplesmente não estão pensando sobre características pessoais. Mas essa leitura mental, essa espécie de adivinhação é tão forte para algumas pessoas que elas acham que estão lendo a mente das outras pessoas e tomam aquilo como se fosse verdade. Essa interpretação faz com que muitas vezes a pessoa se isole, não queira relacionamentos sociais, se afaste de pessoas ou até mesmo crie situações conflituosas entre outras pessoas porque ela fez uma leitura mental, ou seja, ela fez uma adivinhação que não necessariamente era verdade. Gente, você está gostando de aprender um pouco mais sobre as distorções cognitivas? Então eu vou pedir para você se inscrever no canal, porque eu sempre vou trazer vídeos como esse. Se inscreve, ativa as notificações, clicando no sininho e vez ou outra você vai receber vídeos falando sobre saúde mental, sobre cognição e sobre emoções, beleza? A terceira distorção cognitiva são os imperativos, é o famoso e se. E eu tenho certeza absoluta que em algum momento da sua vida você fez isso. Eu também já fiz muito isso. Que é aquela ideia de, e se eu tivesse feito aquilo e não isso? E se eu tivesse escolhido tal coisa e não essa? E se eu tivesse ido por aquele caminho e não aquele? Provavelmente eu seria mais feliz do que eu sou hoje. E isso é horrível. Porque, primeiro, o se não existe.
O se é apenas uma possibilidade que não tem como vir à tona, que não tem como se concretizar, porque você já fez as suas escolhas. E uma coisa que a gente precisa entender, e eu busco sempre desenvolver nos meus pacientes em terapia, é que toda escolha que a gente faz tem prós e contras. É bem verdade que às vezes nós fazemos escolhas assertivas e às vezes nós fazemos escolhas mais equivocadas. Muito porque nós não entendemos as nossas prioridades, muito porque nós não entendemos as vantagens e desvantagens de cada escolha. Mas mesmo que a gente não faça uma escolha tão acertada na hora de escolher um trabalho, uma cidade ou com quem se relacionar, a gente não pode dizer que aquela escolha foi de todo mal, porque ainda que não tenha sido a escolha perfeita, ela nos ensina algo, ela nos faz crescer de alguma forma. Então, esse imperativo de e se eu tivesse feito aquilo e não isso, ele não leva em consideração que até mesmo as escolhas equivocadas que a gente faz nos acrescentam de alguma forma. E gera uma angústia muito grande, porque a gente fica preso num universo paralelo, sabe? Numa possibilidade que no fundo não tem como vir à tona, porque a situação já passou, a gente já fez as nossas escolhas e já estamos seguindo a nossa vida. A quarta distorção cognitiva é a polarização, é o famoso pensamento tudo ou nada. Eu tenho certeza que você já conheceu pessoas que eram muito 8 ou 80, ou é preto ou é branco. Então, por exemplo, pessoas que são dessa forma, muito polarizadas, que têm um pensamento muito polarizado, elas acham que se uma pessoa não fizer um favor para ela, é porque ninguém gosta dela. E ela é uma pessoa que não é valorizada pelas outras. Se uma pessoa faz uma crítica, mesmo que ela tenha feito vários elogios antes, é porque essa pessoa não gostou daquilo que eu fiz, ela não gostou do meu trabalho. E isso é muito complicado, porque existe, além do preto e do branco, que são os polos, existe toda uma zona cinzenta aqui, um espectro de cinza, que faz às vezes com que uma pessoa apenas esteja questionando um comportamento ou um resultado, mas não desmereça você como pessoa ou o seu trabalho como um todo. Então, o pensamento polarizado ele também é muito complicado, ele gera muita raiva, ele gera muita angústia desnecessária, porque a gente deixa de considerar esse espectro em que as pessoas podem estar mais ou menos satisfeitas com a gente, mais ou menos satisfeitas com os nossos comportamentos, considerando que ou é 100% ou é 0%. 50% para mim não adianta, não vale a pena. A próxima distorção cognitiva é a abstração seletiva, que tem um pouco a ver com o que eu acabei de falar. Quando uma pessoa faz uma abstração seletiva, se ela tiver uma autoestima baixa, ela tende a fazer mais ou menos o seguinte: eu faço uma série de coisas para uma pessoa, e aí aquela pessoa me elogia de diversas formas. Ah, você fez isso muito bem feito, esse trabalho ficou muito bom, etc, etc e tal. Mas aí se em algum momento a pessoa me questionar ou criticar de forma construtiva algo que eu fiz, eu esqueço de tudo e foco demais naquele problema ali. E aí eu começo a me considerar alguém inútil, alguém não profissional, alguém insuficiente, alguém que não consegue fazer nada direito, mesmo que existam diversas evidências que apontem o contrário, mesmo que o meu trabalho agrade diversas pessoas, mas se uma só pessoa ela questiona, ela critica o meu trabalho, eu foco demais naquilo ali e eu desmereço, eu invalido todas as evidências contrárias. Isso é abstração seletiva. Acontece muito com pessoas que estão deprimidas, porque o que a gente observa na depressão é de fato um rebaixamento da autoestima. Pessoas que têm uma depressão instalada são pessoas que via de regra se sentem não amadas, não queridas, fracassadas de alguma forma, e aí existem várias evidências de que essa pessoa é digna de afeto, essa pessoa recebe amor, carinho, atenção, enfim, é uma pessoa que sabe fazer muito bem um determinado trabalho, mas por ela ter essa abstração seletiva muito forte, ela invalida tudo isso e considera apenas aquilo que reforça o pensamento de que ela é uma pessoa inútil, fracassada e que não serve para nada. A próxima distorção cognitiva tem muito a ver com problemas de relacionamento amoroso, que é a questão da rotulação. Por exemplo, eu estou me relacionando com uma pessoa e aí a pessoa faz algo que não me agrada. Eu já rotulo aquela pessoa como sendo uma pessoa complicada, como sendo uma pessoa de difícil relacionamento. Ou seja, eu rotulo a pessoa
a partir de uma situação específica, como se o comportamento daquela pessoa naquela situação definisse exatamente quem ela é. Então, isso também acontece muito em relações de amizade. Eu tô me tornando amigo de alguém, aí alguém me prejudica de alguma forma, às vezes até sem ter a intenção de me prejudicar. Aí eu já acho aquela pessoa mau caráter. Ah, fulaninho me prejudicou, ela não tem caráter. E aí a gente desconsidera várias variáveis que podem ter levado aquela pessoa a me prejudicar. Às vezes ela me prejudicou sem perceber, às vezes ela me prejudicou sem saber que estava me prejudicando, às vezes ela me prejudicou de uma certa forma para não prejudicar uma outra pessoa de forma ainda pior, ou até mesmo para não me prejudicar lá na frente novamente. Enfim, existem várias possibilidades, mas a gente pega aquela situação e diz, se fulano fez aquilo, é porque obrigatoriamente ele é daquele jeito, sem considerar que a gente tem uma gama diversa de características e que ninguém é totalmente mal ou totalmente bom, mas mais uma vez existe todo um espectro nos relacionamentos humanos e nas personalidades. Então a rotulação foi a nossa sexta distorção cognitiva. A sétima distorção cognitiva é a minimização e a maximização. O que acontece? Geralmente quando uma pessoa tem uma autoconfiança baixa, tem uma insegurança muito forte, e eu falo sobre essas questões no vídeo sobre a síndrome do impostor, que está muito presente essa falta de confiança, essa insegurança em relação principalmente a desempenho profissional. Quando uma pessoa ela não se sente confiante, ela tende a fazer o seguinte, se ela tem um bom resultado, ela minimiza como sendo sorte. Por exemplo, eu passei numa prova com nota 10, mas é porque a prova estava muito fácil, foi muito tranquila, estava rasgada, como a gente fala aqui no Nordeste. Mas se a pessoa tem um desempenho abaixo, um pouco abaixo da média, aí ela maximiza isso como sendo um fator decisivo para dizer que ela realmente não é boa naquilo ali. Tá vendo? Eu tirei 5, então significa que eu sou um lixo, eu sou um desastre. Eu nunca vou aprender essa disciplina, eu nunca vou conseguir fazer esse trabalho bem feito, eu realmente estou só me enganando, eu não nasci para fazer isso aqui. A maximização ela acontece quando eu tenho um resultado bom e eu acho que esse resultado foi sorte, e quando eu tenho um resultado ruim e eu acho que esse resultado ruim define exatamente quem eu sou ou o que eu faço. A oitava distorção cognitiva é uma distorção que eu cito bastante no vídeo da crise dos 20 anos, que atualmente é o vídeo mais visto do canal, as famosas comparações injustas. Funciona mais ou menos assim, eu vejo uma pessoa que é muito boa em algo que eu admiro e eu fico me comparando com ela, só que eu não considero as diferenças intrínsecas entre mim e ela. Por exemplo, vamos supor que eu ache uma pessoa, um youtuber, que tem um canal aqui falando sobre saúde mental, e ele é brasileiro e fala inglês. E o canal dele é sobre saúde mental para o público falante de inglês. E aí eu fico me comparando com ele pensando, caramba, meu inglês é muito horrível. Eu jamais vou conseguir fazer um canal no YouTube de saúde mental em inglês, porque eu não tenho inglês como o dele. E aí eu fico me sentindo mal por isso, me achando uma pessoa ineficiente ou insuficiente. Porém, eu não considero que esse cara é um cara que nasceu nos Estados Unidos, por exemplo, e se naturalizou no Brasil, ou nasceu no Brasil e foi morar nos Estados Unidos muito novo, e por isso ele desenvolveu o inglês dele muito bem. São características da vida daquela pessoa que, de fato, beneficiam aquela pessoa para desempenhar essa atividade de ter um canal no YouTube falando sobre saúde mental em inglês. Então, é uma situação que eu tô dando para vocês para exemplificar que às vezes a gente se compara com pessoas numa determinada tarefa, só que a gente não considera que nós saímos de muito mais longe, né, muito mais atrás dessa pessoa para desempenhar essa tarefa. E que talvez o fato da gente ter saído atrás exigiu um esforço ainda maior da gente em comparação com essa pessoa. Então, sempre que a gente compara resultado por resultado, sem considerar as idiosincrasias, as características pessoais de cada um, a gente está sendo injusto conosco ou com os outros, porque, embora seja mais raro, pode acontecer também da gente se comparar com uma pessoa que não teve as mesmas condições que nós tivemos para realizar uma determinada tarefa. Então, querendo ou não, nós fomos privilegiados de certa forma. É inegável que existem privilégios
em algumas questões da sociedade, e é por isso que muitas vezes quando a gente se compara com os outros a gente acaba sendo injusto. Então, as comparações injustas são a oitava distorção cognitiva. A nona distorção cognitiva é a super ou hipergeneralização. Por exemplo, acontece uma coisa na minha vida que me decepciona, que me frustra, que me chateia, e eu hipergeneralizo como se a minha vida fosse sempre assim. Exemplo, eu me relaciono com uma menina e essa menina acaba comigo. E aí caramba, tá vendo? Isso sempre acontece na minha vida. Eu sou uma pessoa que nunca vai ser feliz, porque as pessoas sempre se desinteressam por mim, eu sempre faço com que as pessoas percam interesse em mim. E isso sempre vai acontecer. Então eu tô pegando uma situação que aconteceu e tô hipergeneralizando como se isso fosse uma lei obrigatória, que nunca fosse deixar de acontecer. E essa hipergeneralização faz com que muitas vezes eu me torne uma pessoa insegura. Essa hipergeneralização faz com que eu ache que a minha vida é muito pior do que de fato ela é, porque eu pego um ponto e torno o todo. A 10ª distorção cognitiva é a personalização. Ela acontece quando eu atribuo uma culpa muito grande a mim mesmo. Pessoas que são muito passivas, que têm muita dificuldade em decepcionar os outros, elas têm muito essa característica. Por exemplo, acaba um relacionamento, acontece um divórcio, aí a pessoa pensa, meu casamento só acabou por causa de mim, por causa daquilo que eu fiz ou por causa daquilo que eu deixei de fazer. E aí essa pessoa desconsidera que algumas coisas podem acontecer não conforme o previsto, né? Podem acontecer de forma ruim, não apenas por culpa dela, mas por culpa das outras pessoas também. Então, a personalização ela é muito isso, ela é um ato de se culpabilizar por tudo que deu errado na sua vida, por tudo que fez com que você se frustrasse de alguma forma, e é a nossa 10ª distorção cognitiva. A 11ª distorção cognitiva se chama incapacidade de refutar, que tem um pouco a ver com outras distorções que eu fiz, que é basicamente o seguinte: eu faço alguma coisa de errada e aí eu não consigo ver nada de bom naquilo ali. E eu começo a pensar que a minha vida é um desastre, que aquilo que eu fiz vai ter consequências eternas e muito problemáticas para mim. E eu não consigo puxar no pensamento nenhum aspecto positivo. Eu não consigo refutar o fato de que a minha vida é determinada ou será determinada por más escolhas. Então a incapacidade de refutar, ela gera muita angústia para a pessoa, porque ela faz com que a pessoa acredite que erros do passado serão determinantes para tudo que vai acontecer a posteriori, e que não existe nada que possa refutar o fato de que ela é uma pessoa indesejada, uma pessoa errante, uma pessoa que não consegue fazer boas escolhas. Então essa é mais uma distorção cognitiva que é muito comum, principalmente em pessoas ansiosas e ou deprimidas. A 12ª e última distorção cognitiva se chama raciocínio emocional. Eu julgo as coisas não pelos fatos concretos, mas com base naquilo que eu sinto. Por exemplo, eu sinto que as pessoas não gostam de mim. Então deve ser realmente um fato de que as pessoas não gostam de mim. Eu sinto que eu estou sendo indesejado nesse ambiente. Então, de fato, eu estou sendo indesejado nesse ambiente. Vocês percebem? A pessoa julga as coisas não pela questão concreta, não por evidências reais, mas pelo que elas estão sentindo. E a gente sabe que o nosso julgamento sentimental muitas vezes pode estar totalmente equivocado. Às vezes a gente pode sentir uma coisa e na verdade ser outra totalmente diferente. Mas pessoas que têm essa reação emocional, esse julgamento com base na emoção, elas fazem isso. Elas olham para uma situação ou olham para uma pessoa e definem que elas não estão sendo amadas, que elas não estão sendo admiradas, ou que elas estão sendo até detratadas pelas costas, porque elas sentem que isso está acontecendo. E aí a gente pergunta, tá, mas com base em que você sente isso? Simplesmente sinto. Não consegue apontar nenhuma evidência concreta. Então essa é uma outra distorção cognitiva muito complicada que afeta muitos relacionamentos. Pessoal, eu falei sobre 12 distorções cognitivas que eu tenho certeza absoluta que você deve ter se identificado com algumas. Não sei quantas, mas com algumas. Por quê? Significa que você é uma pessoa sem sanidade mental? Não. Significa que você, eu e qualquer pessoa fazemos muitas distorções cognitivas. Uns mais,
outros menos, certo? Mas todo mundo faz. E é por isso que a gente fala que a terapia cognitivo-comportamental, ela pode ajudar todas as pessoas, basicamente. Porque por mais que você não precise estar sempre em terapia, haverá certamente na sua vida alguma situação, seja perda de emprego, seja término de relacionamento, seja dificuldades no seu curso ou no seu trabalho, que farão com que algumas dessas distorções que eu citei nesse vídeo sejam mais ativadas. E por isso, a terapia cognitivo-comportamental pode te ajudar a fazer uma reestruturação cognitiva para que você faça interpretações mais realistas da realidade, mais coerentes com os fatos e menos influenciadas pelas suas emoções que podem estar, por exemplo, deprimida, pode estar ansiosa, etc. Então, é importante que em algum momento você procure um terapeuta cognitivo-comportamental para trabalhar algumas dessas distorções cognitivas. Ah, Pedro, o contrário de pensar dessas formas que você falou, não seria ser otimista demais? Não. O propósito da terapia cognitivo-comportamental não é te tornar uma pessoa extremamente otimista, como se tudo fosse flores, né? Como se tudo fosse um mar de rosas. Não. De fato, algumas vezes as pessoas não vão gostar da gente. Em alguns momentos nós não vamos entregar um bom trabalho, em alguns momentos nós vamos falhar em alguns testes. O problema está nos exageros que a nossa mente cria, nas generalizações, nas polarizações que a nossa mente cria. E nesse sentido, de fato, muitas vezes a gente é muito mais rígido conosco do que com as outras pessoas. Muitas vezes a gente é muito mais preocupado com as situações do que elas realmente são preocupantes ou ameaçadoras. Então, nesse sentido, é importante fazer terapia sim. E eu recomendo que após esse vídeo você olhe lá o vídeo que eu falo sobre a terapia cognitivo-comportamental, porque eu explico um pouco melhor como é que se trata, como é que se funciona essa abordagem terapêutica. Gostou desse vídeo? Então, por favor, não esquece de deixar seu like, porque é uma forma de eu reconhecer que vocês estão gostando da temática e poder trazer mais conteúdo como esse em vídeos posteriores, beleza? Um grande abraço e até a semana que vem.